Você está ouvindo Em Segundo Plano. Olá e bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar na vida e principalmente na mente de um gigante da música, Piotr Ilyich Tchaikovsky. A nossa discussão aqui vai ser guiada por um artigo chamado Tchaikovsky, Encontrando a Beleza em Meio aos Espinhos da Melancolia. E o mais legal é que esse artigo se debruça sobre uma fonte primária incrível, que é o livro A Vida e as Cartas de Piotr Ilyich Tchaikovsky. Então, nossa missão aqui é tentar entender a relação super complexa entre o gênio criativo dele e a luta constante que ele travou contra a depressão. Mas assim, a ideia não é focar só na tristeza, né? É mais sobre como ele navegava nesse conflito todo e como essa jornada moldou a música dele e até as relações pessoais. É uma história sobre buscar beleza mesmo, sabe? Nos lugares mais escuros. E eu acho importante frisar uma coisa. Essa não é uma análise, assim, distante, feita muito tempo depois. O legal de ter acesso às cartas dele é que a gente consegue ver essa batalha acontecendo em tempo real. É um documento de uma honestidade, nossa, quase brutal. Mostra aquela linha tênue entre a melancolia, que às vezes pode até alimentar a criatividade, e a depressão clínica que ameaça aniquilar tudo. Tchaikovsky viveu a vida inteira nessa corda bamba. Essa imagem da corda bamba é perfeita e me leva direto para o ponto de partida do nosso material, que é essa conexão quase mítica que a gente faz entre arte e saúde mental. A fonte até menciona uma citação da cantora Joni Mitchell. Sim, da Joni Mitchell. Ela diz assim: um artista precisa de uma certa dose de turbulência e confusão. A gente ouve muito essa ideia, né, do artista torturado, mas até que ponto isso é um clichê romântico e até que ponto é uma realidade psicológica? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? E a fonte lida com isso de um jeito muito, muito inteligente. A ideia romântica é que o sofrimento por si só gera grande arte. Mas a realidade é mais complexa. Uma certa dose de turbulência, como a Joni Mitchell fala, pode até forçar o cérebro a fazer novas conexões, a ver o mundo de um jeito diferente. É o tal do grão de areia que cria a pérola. O problema é que tem um limite. Quando a turbulência vira um furacão de depressão clínica, aí ela não alimenta mais nada, ela destrói. Suga a energia, a motivação, a própria capacidade de criar. Então a criatividade não nasce da depressão, mas talvez da luta contra ela. Exatamente, exato. E a fonte é brilhante em mostrar que Tchaikovsky viveu precisamente nesse limite, tentando tirar combustível da melancolia sem deixar o fogo consumir tudo. O artigo descreve que ele caminhou nessa linha tênue com tenacidade e autoconsciência. Ou seja, ele não era um passageiro passivo dos seus humores, sabe? Ele era um observador de si mesmo, um lutador. E é dessa luta, dessa tensão, que nasce a eletricidade da música dele. É por isso que o autor descreve a obra dele como um tango íntimo de tristeza e esplendor. Que bonito isso! É. A profundidade não vem de uma tristeza passiva, mas da energia do conflito. E é isso que dá à música dele aquela capacidade de penetrar a alma. Que captura essa dualidade. Vamos para uma carta da primavera de 1870. Tchaikovsky tinha 30 anos, estava no início da carreira, e escreve para alguém às 4 da manhã. O cenário por si só já evoca uma solidão, né? Sim, uma introspecção noturna. Mas o que ele escreve é surpreendente. Ele diz: estou sentada à janela aberta, respirando o ar delicioso de uma manhã de primavera. A vida ainda é boa e vale a pena viver numa manhã de maio. É uma imagem linda, né? Você quase consegue sentir o ar fresco, a esperança da primavera. Mas é a frase seguinte que encapsula tudo. Sim, ele faz uma declaração que podia ser o subtítulo da biografia dele. Afirmo que a vida é bela apesar de tudo. Essa frase é muito forte, especialmente vindo de alguém que a gente sabe que lutava tanto. O que era exatamente esse tudo que ele estava enfrentando naquele momento? Então, o que é fascinante na carta, e a fonte ressalta isso, é que ele não deixa o tudo no campo abstrato, sabe? Ele não está fazendo uma afirmação assim otimista e vaga. Ele é metódico. Ele encara os problemas de frente e lista um por um, como se fosse um inventário dos espinhos dele. Ele define o tudo para poder superar. Exatamente.
É um exercício de honestidade radical. E o primeiro item da lista é a saúde. Ele escreve: estou ficando muito acima do peso e meus nervos estão à flor da pele. Uma ansiedade bem física, né? Sim, e logo depois vem o trabalho. E aqui a gente vê uma autocrítica brutal. Ele diz: o conservatório me oprime até a exaustão. Estou cada vez mais convencida de que sou absolutamente inadequada para ensinar teoria musical. Nossa! Pensa nisso. Um dos maiores compositores da história se sentindo uma fraude completa como professor. É a síndrome do impostor no estado mais puro. Totalmente. Essa sensação é incrivelmente moderna e relacionável. E a lista continua com preocupações bem terrenas, né? O terceiro ponto. Minha situação financeira é péssima. A angústia do artista tentando pagar as contas. Não mudou muito em 150 anos. Pois é. E por fim, minha carreira, a vocação dele. Ele escreve: duvido muito que Yandini, a ópera dele, seja apresentada. Ouvi dizer que provavelmente vão me dispensar. Então vamos somar tudo. Problemas de saúde física e mental, insatisfação profissional, estresse financeiro e uma incerteza profunda sobre o futuro da própria arte. É um peso esmagador. E é por isso que a conclusão da carta é tão revolucionária. Depois de detalhar toda essa escuridão, essa pressão, ele não se entrega. Ele sintetiza com uma frase que é o coração da nossa análise. Em resumo, há muitos espinhos, mas também há rosas. Isso. Isso não é otimismo ingênuo. É uma escolha consciente. É um ato de resistência psicológica. É a prática de reconhecer a dor, a dificuldade e, ainda assim, deliberadamente procurar e afirmar que a beleza existe. A fonte sugere que essa é a própria essência da arte dele. A beleza na música de Tchaikovsky não ignora o sofrimento. Ela floresce a partir dele. Coexiste com ele. É só pensar na Sexta Sinfonia, a Pathetic. Tem momentos de desespero, mas também melodias de uma beleza que partem o coração. São os espinhos e as rosas, lado a lado. Essa ideia de encontrar beleza nos espinhos é muito poderosa. Mas o que me chamou ainda mais a atenção na fonte foi como ele aplicava essa lógica não a si mesmo, mas às pessoas que ele amava. Parece um paradoxo, né? A capacidade dele de ser um farol para os outros enquanto a própria casa estava em escuridão. É um paradoxo profundamente humano. E o artigo nos convida a refletir sobre isso. A citação exata é: quem de nós não descobriu que é muito mais fácil oferecer luz aos nossos familiares mais queridos em situações que deixam nossos próprios mundos interiores envolvidos em uma escuridão impenetrável? Psicologicamente, isso levanta questões. Pode ser um mecanismo de defesa, talvez. Ao focar na dor do outro e oferecer uma solução, você ganha um senso de propósito que talvez não sinta em relação aos seus próprios problemas. Então, ajudar o outro pode ser uma forma de se ajudar, mesmo que indiretamente? Sem dúvida. Mas no caso de Tchaikovsky, a fonte sugere que ia além. Revela uma empatia imensa. Mesmo no fundo do poço, ele conseguia ver e entender e se conectar com a dor do outro. E, talvez o mais comovente, revela um amor profundo. Mesmo quando ele se sentia sem valor, como a gente vai ver numa outra carta, ele era capaz de afirmar o valor e o amor que sentia pelos outros. E a gente tem o exemplo perfeito disso numa carta que ele escreveu 6 anos depois. Sim, vamos a ela. O cenário agora é o outono de 1876. Tchaikovsky escreve para consolar o sobrinho que estava passando por um período de melancolia. E a abordagem dele é uma aula. A primeira coisa que ele faz não é dar conselho, não é dizer anime-se, é validar. Ele escreve: reconheci nela, na carta do sobrinho, uma natureza muito semelhante à minha. Conheço muito bem esse sentimento. Ele imediatamente constrói uma ponte. É o movimento mais empático possível. Ele não diz, eu sei como você se sente de forma leviana. Ele diz, eu sou como você. Ele se senta ao lado do sobrinho na escuridão, em vez de gritar conselhos do lado de fora. E para provar que ele realmente conhece aquele lugar, ele se abre de uma forma, incrivelmente vulnerável. É uma vulnerabilidade chocante, na verdade. Ele descreve a si mesmo dizendo, em minha vida também, há dias, horas, semanas sim,
E meses em que tudo parece sombrio, quando sou atormentado pelo pensamento de que estou abandonado, de que ninguém se importa comigo. E ele vai ainda mais fundo. Sim, ele continua. Se eu desaparecesse da face da Terra hoje, não seria uma grande perda para a música russa e certamente não causaria grande infelicidade a ninguém. E conclui descrevendo a própria vida como uma vida egoísta de solteiro. É impressionante ouvir isso de um dos maiores compositores da história. Mostra o quão pouco o nosso sucesso aos olhos do mundo tem a ver com o nosso crítico interno, né? A voz da depressão é uma mentirosa muito convincente. Exatamente. E essa confissão dolorosa não é um ato de autopiedade, é uma ferramenta estratégica e amorosa. Ele está mostrando as próprias feridas para dizer, olha, eu entendo a sua dor, porque ela também é minha. Você não está sozinho. É a partir desse lugar de compreensão mútua que ele começa a construir um caminho para fora. Não para ele, mas para o sobrinho. E aí vem a virada genial na carta. Depois de se pintar como essa figura isolada, sem importância, ele usa isso como um contraste para iluminar a vida do sobrinho. Ele basicamente diz: eu com a minha vida solitária talvez tenha alguma razão para me sentir assim. Mas você, a sua situação é completamente diferente. É uma generosidade de espírito incrível. É um movimento retórico brilhante e, acima de tudo, um ato de amor. Ele usa a própria escuridão para fazer a luz do outro brilhar mais forte. E então ele dá o golpe final na melancolia do sobrinho com uma série de perguntas retóricas que são pura afirmação. Ele pergunta: como você pode duvidar por um momento sequer do amor e da estima daqueles que a cercam? Como seria possível não te amar? Ele não está dando ordens, né? Ele está convidando o sobrinho a se ver pelos olhos de quem o ama. É uma mudança de perspectiva. E ele conclui de forma categórica: não existe ninguém no mundo mais amado do que você. Se eu me importo com alguém, é com você, com sua família, com meus irmãos e com nosso pai. Amo todos vocês não porque são meus parentes, mas porque são as melhores pessoas do mundo. Analisando a estrutura, essa carta é uma obra-prima da empatia. Primeiro, a validação. Eu também sinto isso. Segundo, a vulnerabilidade. Deixa eu te mostrar minhas cicatrizes. Terceiro, o contraste. A minha situação é diferente da sua. E, por fim, a afirmação incondicional. Você é amado. Ele não nega a dor, mas a contextualiza num universo de amor que a depressão o impedia de ver. Então, ao juntar essas peças, essa filosofia de buscar as rosas entre os espinhos e essa capacidade de cuidar dos outros, que retrato do Tchaikovsky emerge? Emerge o retrato de um homem que não era definido pela sua depressão desgastante e enlouquecedora, como ele mesmo descrevia. Ele era definido, na verdade, pela sua luta consciente e persistente para encontrar e criar beleza apesar dela. O esplendor na música dele, a emoção que a gente sente, não existe a despeito da tristeza. A análise dessas cartas sugere fortemente que essa beleza existe por causa da constante negociação com a tristeza. É a tensão que gera a centelha. Faz todo sentido. A fonte termina dizendo que ler o livro completo das cartas é uma experiência maravilhosa e extremamente gratificante. E depois de analisar só esses dois trechos, fica muito claro o porquê. Não é uma leitura sobre um gênio melancólico, mas sobre um ser humano incrivelmente resiliente. Sem dúvida. E talvez a grande recompensa dessa leitura seja justamente esta: ver em primeira mão que a capacidade de segurar os espinhos e as rosas, ao mesmo tempo, sem negar a dor dos primeiros, nem a beleza das segundas, é o que torna a arte dele e talvez a vida tão profundamente ressonante. E isso nos deixa com uma reflexão, né? Diante dos nossos próprios espinhos do dia a dia, como a gente pode, de forma consciente, como Tchaikovsky fazia, procurar pelas rosas. E, talvez, ainda mais profundo, de que maneira a nossa capacidade de ver a beleza nos outros, como ele viu no sobrinho, pode ser a âncora de que nós mesmos precisamos. A história dele sugere que, às vezes, a luz que a gente oferece é a que mais ilumina o nosso próprio caminho. Se em algum momento você pensou em alguém enquanto ouvia este episódio, talvez valha compartilhá-lo com essa pessoa. Obrigado por ouvir. Até o próximo episódio.